Bom, então vamos lá. Então, turma, como vocês já sabem, nós estamos aí dando continuidade ao estudo do capítulo 17 do nosso livro de ciências, e nós já sabemos que nesse capítulo nós estamos dando aí continuidade ao estudo da química, que na nossa última aula eu expliquei para vocês que a química ela é uma disciplina bastante cotidiana. Então, a todo momento nós estamos cercados de fenômenos químicos, de reações químicas. E justamente falando sobre isso, na revisão da nossa aula de hoje, nós iremos focar aí nas equações químicas, certo? Que foi o principal assunto do nosso TD de número 15, certo? E como vocês bem falaram comigo na nossa última aula, alguns sentiram uma certa dificuldade na resolução das questões daquele TD de número 15. Então, olha só, turma. O que seriam aí essas equações químicas? Nós vimos que as reações químicas, certo? Elas são irreversíveis, ou seja, uma vez que uma reação química acontece, essa reação química ela não pode ser desfeita. Por exemplo, algo muito presente no nosso cotidiano, que é exemplo de uma reação química, é a preparação dos alimentos. Uma vez que aquele arroz foi cozido, que aquela carne foi cozida, né, que aquele ovo foi frito, a gente percebe que após o preparo desses alimentos, o alimento não volta mais para o estado inicial. O arroz, uma vez cozido, ele não tem como ele voltar a ficar cru. O ovo, uma vez frito, ele não tem como voltar ao estado inicial que ele apresentava antes do preparo. Por quê? Porque nessas situações que eu acabei de descrever para vocês, nós temos exemplos de reações químicas ou transformações químicas. E essas transformações químicas, elas são irreversíveis. Agora, existe um porquê, existe uma explicação desse fenômeno, reação química ou transformação química, ser irreversível. Qual seria aí a explicação para isso? Lembra que na nossa última aula, na aula de quarta-feira, eu expliquei para vocês que tudo que nos cerca, que toda a matéria, que toda substância, ela é formada por partículas muito pequenas, né, microscópicas, que são os átomos. E que esses átomos vão ligando-se uns aos outros para dar origem às moléculas, né? E aí, durante uma reação química, esses átomos, eles se religam, eles se desligam dos átomos originais, dos quais eles estavam ligados, e ligam-se a outros átomos. Por isso, ocorre aí durante uma transformação química o surgimento de novas matérias, de novas substâncias, certo? Então, turma, é justamente por conta desse fato de, durante uma transformação química, onde os átomos se desligam dos átomos originais e ligam-se a outros átomos, que as transformações químicas são classificadas como irreversíveis. Oi, Maria Eduarda. É porque tem uma menina aqui, a Lara, que ela quer entrar, só que ela não tá conseguindo. Pede para ela mandar a solicitação novamente, que eu vou aceitar, tá bom? Quem mandou solicitação, eu estou aceitando, tá certo? Pronto. Então, olha só, turma. Então, deu para entender por que as transformações químicas são irreversíveis? Porque durante esse processo, os átomos que formam as moléculas, eles sofrem uma reorganização. E essa reorganização dá origem a novas substâncias. Tanto que em uma das videoaulas que eu trabalhei esse assunto, aquelas nossas aulas gravadas, eu citei como exemplo o preparo de um bolo. O aspecto do bolo, após ele estar pronto, é completamente diferente do aspecto daquela massa que o bolo apresenta, a massa do bolo, antes do bolo estar preparado e pronto para ser comido. Então, aquilo dali também é exemplo de uma transformação química, tá certo? Então, justamente aí o exemplo que eu acabei de citar, a questão do exemplo do bolo, né? Agora vocês já sabem por que
que o bolo, após ele ser preparado, após ele estar ali pronto para ser consumido, por que que ele não volta mais ao estado inicial? Porque ocorreu ali naquele processo uma transformação química. E aí, turma, essas transformações químicas não tem problema, Felipe. Presta atenção aí no que eu estou explicando em relação aí ao TD de número 15. Os alunos que já entregaram esse TD, mas estão participando das nossas aulas ao vivo, não vão ser prejudicados. Participem cada vez mais dessas nossas aulas ao vivo, de acordo com o que a gente combinou no nosso primeiro encontro, que foi na quarta-feira. Então, turma, essas reações químicas, elas vão ser induzidas por alguns fenômenos. No caso aí da preparação dos alimentos, o fenômeno que vai estar induzindo aí a nossa reação química, a nossa transformação química, é o calor. Mas em revisões futuras, nós vamos ver aí que não é somente o calor que vai induzir uma reação química, certo? Então, olha só, o que vocês estão aí observando agora na tela é uma equação química, certo? Lembrando que eu ainda não expliquei nenhuma questão do TD15, eu estou revisando o conteúdo primeiro, certo? Então, o que vocês estão observando agora é uma equação química. Essas equações químicas, turma, elas vão servir principalmente para que vocês vejam quais são as substâncias que estavam aí envolvidas nessa reação química, que novas substâncias foram formadas após o processo aí da nossa reação química. Só que as equações químicas, elas vão trazer aí informações extremamente importantes. Por exemplo, no que vocês estão observando aqui agora, nós temos aqui, ó, H2 mais O2. E vocês observam que a reação entre essas duas substâncias deu origem a uma substância completamente nova. Isso aqui é o quê? Característica de uma transformação química, de uma reação química, ou seja, essa substânciazinha aqui, ó, que foi formada, que vocês já saberiam até me dizer que substância é essa, H2O, vocês já conhecem aí essa molécula, vocês já saberiam até me dizer que é a molécula da... Liguem aí o microfone e me respondam. Que molécula é essa? Água. Da água. Exatamente, turma. H2O é a molécula da água. Muito bem. Então, essas reações químicas, elas vão ser representadas por equações químicas. E essas equações químicas, elas nos mostrarão informações bem importantes. Que informações são essas, professor Jean? Essas que vocês estão aí observando agora. Olha só. Como eu estava explicando para vocês, as reações químicas também são chamadas de transformações químicas. E elas são alterações capazes de originar novas substâncias a partir da mudança das propriedades dos materiais inicialmente envolvidos nesse processo. E esses materiais, turma, que sofrem essas transformações, elas vão ser chamadas de reagentes. De novo, as substâncias que sofrem as transformações químicas, elas vão ser chamadas de reagentes. Então, a imagem que vocês estão observando é exemplo, só que essa reação química aí, ela é mais realizada em laboratório, mas nós estamos aí observando uma reação química. E essas misturas aí que foram, essas substâncias que foram misturadas, como elas vão reagir entre si para dar origem a uma nova substância, nós a chamamos de reagentes. E aí, como eu já bem frisei, galera, essas transformações, certo, que os reagentes sofrem durante uma transformação química, elas vão ser irreversíveis, porque darão origem aí a novas substâncias. E essas novas substâncias que serão formadas, nós as chamamos de produtos, certo? Então, vamos aqui recapitular. Quando eu misturo duas substâncias e elas interagem entre si,
Essas substâncias que eu misturei, elas vão ser chamadas ali de reagentes. O que sobrar, o que for resultado da reação que ocorrer entre essas minhas substâncias, nós chamamos de produtos. E aí vem a dúvida, né? Professor, mas na equação química, onde é que eu vou saber onde está representado os reagentes e onde é que vão estar sendo representados os produtos? Calma aí que a gente chega já nesse ponto. Antes disso, turma, vamos aí revisar o que são transformações químicas. Aliás, perdão, transformações físicas. Primeira coisa, enquanto as transformações químicas são irreversíveis, as transformações físicas, elas são reversíveis, ou seja, a substância volta para o seu estado original. Elas podem ser desfeitas. Riquelme, liga aí o teu microfone e me dá um exemplo, certo? De uma reação, de uma transformação física. Lembrando que essas transformações físicas, elas são reversíveis. Me diz aí um exemplo. Não tem problema se errar, porque está todo mundo aqui para aprender. Até eu, como professor de vocês, às vezes eu erro. Fala aí, Riquelme, um exemplo que você acha que é um exemplo de transformação física. Papel. Mas o que aconteceria com esse papel para eu estar ali relacionando esse papel a uma transformação física? Tu está querendo falar do exemplo que eu citei na última aula, que eu peguei a folha de papel e rasguei? Sim. Pronto, Riquelme, perfeito exemplo. Porque enquanto eu estava ali rasgando ou amassando aquela folha de papel, eu não criei novas substâncias, né? Então, digamos que está assim enquadrada aí no quesito transformação física. Então, olha só, as transformações físicas, elas vão ser caracterizadas por provocar mudanças na estrutura, como foi o exemplo aí que o Riquelme acabou de citar, aquele exemplo que eu rasguei aquela nossa folha de caderno, ou no estado físico. Exemplo, a água congela, mas a gente sabe que se depois de um tempo, se eu tirar aqueles cubos de gelo do congelador, aquela água vai descongelar, vai voltar a ser água no estado líquido. Ou um outro exemplo, eu coloquei ali, como foi o caso hoje aqui na minha residência, o meu almoço foi o meu humilde miojo, que é mais prático, é mais rápido, porém nada saudável, né? Os nutricionistas abominam miojo, esse macarrão instantâneo. Eu gosto de miojo. Mas quando eu estava ali preparando o meu miojo, a água ela começou a borbulhar. Ou seja, e a gente percebe que quando a água começa a borbulhar ali na panela, a gente consegue perceber um vaporzinho indo embora, né? Ou seja, ali é mudança de estado físico da água, do estado líquido para o estado gasoso, que também é exemplo de uma transformação física. Aquela água que evaporou, enquanto eu estava ali preparando o meu miojo, quando ela encontrar uma temperatura mais fria, ela vai condensar e vai novamente se transformar em água no estado líquido. Ou seja, as transformações físicas ou reações físicas, elas são reversíveis. A substância não dá origem a uma substância nova. Ela ou sofre mudança na sua estrutura, ou no seu estado físico, mas não ocorre aí nesse processo a formação de uma nova substância, tá certo? E aí, agora sim, é o momento das questões do temido TD15, que são justamente as equações químicas. Então, olha só, turma. Como eu já frisei na aula de hoje, essas equações químicas, elas trarão aí para nós algumas informações, certo? Que informações são essas, professor? É justamente o que a gente vai ver aqui no nosso próximo slide. Só um momentinho aqui, turma. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês novamente. Só um momentinho. Então, vamos ao a nossa próxima tela compartilhada.
Então, olha só. Professor, que informações tão importantes são essas? Que essas benditas equações químicas que tiraram o meu sono, a minha paciência. Eu quase não consegui resolver aquele TD15, professor, porque eu achei as questões muito complexas. Gente, mas é isso mesmo, vocês estão aí sendo desafiados. A gente só tem certeza que a videoaula foi compreendida na hora da resolução das questões, questões essas que podem ser do livro ou até mesmo dos TDs que estão sendo aí utilizados para o cálculo da nota de vocês. Então, olha só. Primeira coisa que as equações químicas trazem para nós. Lembrando que essas equações químicas, elas só são representantes das reações químicas. Fenômeno físico não vai ter aí uma equação química para representá-lo. Por quê? Porque num fenômeno físico não ocorre formação de novas substâncias. Beleza? Então, as equações químicas, elas só estarão representando reações químicas. Primeira informação que as equações químicas nos trazem são as fórmulas. Exemplo, essas fórmulas, elas vão indicar para a gente quais foram as substâncias que participaram da nossa reação. Nessa equação química aí que vocês estão observando na tela, nós temos aí 2H2 mais O2, que resultou em 2H2O. Aí vocês ficam se perguntando, professor, eu estou vendo aí somente letra e número. Onde é que nisso aí eu consigo indicar quais foram as substâncias que participaram da nossa reação química? Galera, esse H aqui, observa que ele está maiúsculo, ele está sozinho, ele só está aqui acompanhado dos valores 2. Então, esse H, ele está representando o hidrogênio. Quando eu tenho H2, aqui é a molécula do hidrogênio, certo? E esse hidrogênio aí, H2, ele está no estado líquido, certo? Observa que esse O2, o O vocês já sabem que é oxigênio. E quando eu tenho O2, eu estou falando do gás oxigênio, que é o ar que a gente precisa para sobreviver, porque ele é o gás utilizado aí na nossa respiração, certo? E aí, quando o hidrogênio reage com o oxigênio, eles dão origem a uma nova substância, que é a água, que é a molécula da água, é o H2O. Aí você vai e me pergunta assim, tio, mas o que é esse 2 aí em azul antes da molécula da água? Porque eu sei que H2O é a molécula da água. Mas o que é que esse 2 está representando aí nessa equação química? Galera, esse 2 está indicando que foi formada nessa reação química 2 moléculas de água. Porque eu tinha 4 átomos de hidrogênio que reagiram com 2 átomos de oxigênio. Então, esses 4 átomos de hidrogênio que reagiram com esses 2 átomos de oxigênio deram origem a 2 moléculas de água. Como é que eu sei disso, professor? Por conta desse 2 aqui, ó, que está antes da fórmula molecular. Detalhe, turma, tudo que está antes da nossa seta, em uma equação química, a gente vai chamar de reagentes. Tudo que está depois da nossa seta, na nossa equação química, vai ser chamado de produto. Aí vem a pergunta. Galera, quem são os reagentes dessa equação química que vocês estão vendo aí na tela? Quem são aí os nossos reagentes? Eita, que o silêncio reina. Laline, quem são os reagentes? Opa, a Lara já colocou aqui no nosso chat. Os reagentes são a molécula do hidrogênio, o H2, e a molécula do gás oxigênio, que é o O2. E o nosso produto vai ser o quê? As 2 moléculas de água. Então, primeira informação importante que as
equações químicas nos mostram as fórmulas. E é justamente por meio dessas fórmulas que nós teremos aí a certeza de quais substâncias estão participando aí da reação química. Uma outra informaçãozinha aí muito importante que as equações químicas também nos mostram são os coeficientes. Quem são os coeficientes? São os números que vocês estão aí vendo na nossa equação química. Observando aqui, ó. Esse 2 aqui em vermelho, um vermelho meio arrosado, ele está antes do hidrogênio. Então, ele está indicando que eu tenho que aí 2 moléculas desse hidrogênio. Observa que antes do oxigênio eu não tenho número algum. Isso significa dizer que esse oxigênio não tem coeficiente? Não, galera. Pelo contrário, quando em uma equação química a substância não apresentar coeficiente, é porque esse coeficiente vai ser igual a 1, tá certo? Então, quem é o coeficiente dessa minha molécula aqui do gás oxigênio? É o 1. E observa que aqui no nosso produto final, quem é aí o índice, quem é o coeficiente aí dessa nossa molécula? É o 2, certo? Então, recapitulando, qual é a função dos coeficientes em uma equação química? O coeficiente, que são esses números maiores, certo, turma? Não são esses números menores, esses números pequenos, certo? Eles vão nos indicar quantas moléculas estão participando da nossa reação. Então, aqui eu tinha 2 moléculas de H2, uma molécula de O2, e a reação entre essas 2 substâncias deram origem a 2 moléculas de H2O. Então, os coeficientes, que são esses números maiores, sendo representados aí na nossa equação química, eles indicam quantas moléculas estão participando da nossa equação química. Mais uma vez frisando, tudo que está antes da seta não é equação química, vai ser classificado como reagentes, e tudo que está depois da seta vai ser chamado de produto. Galera, falando agora das classificações em relação às reações químicas, elas vão levar a alguns critérios em consideração. Só que na revisão de hoje, a gente vai classificá-las de acordo com os produtos e os reagentes envolvidos nelas. Em relação a isso, nós temos aí a nossa primeira reação, que é a reação de síntese ou adição. Turma, por que elas foram classificadas dessa forma? Quando a gente utiliza a palavra síntese, o que nós estamos aí na realidade falando, eu vou sintetizar o assunto, ou seja, eu vou dar aí uma simplificada, eu vou dar uma resumida nesse assunto. Observa que é justamente o que ocorre em uma reação de síntese ou adição. Turma, olhando para essa nossa primeira equação química, eu tenho aí 2 substâncias que vão reagir. A primeira delas, o enxofre, representado aí pela letra S, e a segunda delas, o ferro, representado pelas letras Fe. Observem que eu tinha, antes da reação, 2 substâncias. Quantas substâncias tiveram aí, foram formadas após a reação entre o enxofre e o ferro, galera? Quantas substâncias eu tive do produto? 1, 2, 3, quantas substâncias? Uma substância. Observa que eu tenho aqui, ó, a substância chamada sulfeto de ferro. Ou seja, o meu enxofre reagiu com o meu ferro e essa reação deu origem a uma única substância chamada o quê? Sulfeto de ferro. Isso é característica de uma reação química classificada como reação de síntese ou de adição. Ocorre quando 2 ou mais substâncias simples
Já aprendemos ali, já revisamos a nossa última aula, o que é uma substância simples, é aquela substância formada por apenas um elemento químico. E elas vão dar origem a uma única substância, porém essa substância vai ser composta. Professor, por que o sulfeto de ferro é classificado como substância composta? Porque está sendo formado aí por dois elementos químicos diferentes. Quem são esses elementos químicos? O enxofre e o ferro. Certo, turma? Quem estava com dúvida em relação a esse assunto, melhorou a dúvida? Está mais claro agora, eu explicando ao vivo para vocês? Então, vamos só recapitular. Ótimo. Vamos só dar uma recapitulada. Reação de síntese ou de adição, ela ocorre entre duas ou mais substâncias simples. Essas substâncias simples vão reagir entre si e darão origem a uma nova substância. Porém, essa nova substância vai ser composta, mas somente uma única substância composta vai ser formada. Quando isso ocorre, nós classificamos a reação como reação de síntese ou adição. É como se eu tivesse... Por que ela é chamada de adição? Porque eu somei, literalmente falando, eu somei, ou seja, eu juntei todas as minhas substâncias simples que estavam aí classificadas como reagentes. Porém, nós temos aí a reação de análise ou de decomposição. Se vocês observarem bem, nesse tipo de reação, chamada reação de análise ou de decomposição, ela é o oposto da síntese ou adição. Como assim, professor, ela é o oposto? Observa que nesse nosso caso aqui, eu tenho uma substância composta no meu reagente, ó, que é o brometo de prata, essa primeira equação aqui que nós temos, ó. E quantas moléculas de brometo de prata eu tenho? 2 moléculas. Olha aqui, ó, o coeficiente aqui, ó, representando que eu tenho 2 moléculas de brometo de prata. Observem que após a reação, o brometo de prata, que é uma substância composta, por que o brometo de prata é uma substância composta? Porque ela é formada por 2 elementos químicos. A prata, que está sendo representado pelo Ag, e o bromo, que está sendo representada pelas letras Br. Se essa substância é formada por 2 elementos químicos, ela é classificada como substância composta. Agora, observem o que ocorreu após a reação. O brometo de prata deu origem a 2 moléculas de prata e uma molécula de bromo. Ou seja, o que era uma substância composta deu origem a 2 substâncias simples. É como se eu tivesse separado essas substâncias. Por isso que essa reação ela vai ser classificada como reação de decomposição. Enquanto, uma outra dica que vocês podem observar aí, ó, enquanto na reação de adição ou de síntese, a adição está antes da seta, na decomposição ou análise, o sinal de adição está onde? Ó? Depois da seta. Então, nesse nosso caso aqui, como eu tinha uma substância composta que deu origem a 2 substâncias simples, nós chamamos esse tipo aqui de reação de análise ou decomposição. Tranquilo, sexto ano? Até aqui deu para compreender? Ótimo. Vamos aí para a nossa... Perfeito, Riquelme. Vamos aí para a nossa terceira classificação, que é reação de deslocamento ou troca simples. Cuidado. Essas próximas, essa e a próxima, vocês têm que ter uma atenção maior. Sim, vou sim, viu? Respondendo aqui uma pergunta que me foi feita no chat. Então, olha só, turma. Reação de deslocamento. O nome já é autoexplicativo. Deslocamento é porque você vai estar trocando algo de lugar, certo? Agora, tomem cuidado com o que é que estará sendo trocado de lugar. Olha só. Nessa nossa equação aqui, ó, nessa nossa primeira equação química que vocês estão observando aí na nossa tela, eu tenho o ferro que vai reagir com o sulfuro.
sulfato de cobre. Galera, qual das duas substâncias é composta? O ferro ou o sulfato de cobre? Podem ligar o microfone e me responder ou podem escrever aí no chat. Opa, a Lara já escreveu aqui no chat. O Riquelme tinha ligado o microfone. Sulfato. Isso. E por que que o sulfato de cobre é que é a nossa substância composta, galera? Por que que o sulfato de cobre é que é a nossa substância composta, turma? Porque possui dois componentes. Exatamente, porque ele possui dois componentes, certo? Então, turma, observem o que ocorreu nessa nossa equação química depois que ocorreu a reação. O ferro aqui, ele continua sendo substância simples ou agora o ferro virou substância composta? Substância composta. Ele virou uma substância composta. E o cobre, que antes estava formando uma substância composta, ele agora está formando o quê? Uma substância simples. Por isso que esse tipo de reação é chamada de reação de deslocamento, porque houve uma troca. O que antes da reação era uma substância simples, após a reação se transformou em uma substância composta. E o que era a substância composta, após a nossa reação, virou uma substância simples, certo? É só vocês observarem que houve uma troca. Quem era simples virou substância composta, e quem era substância composta se transformou em uma substância simples. E na nossa última classificação, reação de dupla troca ou de substituição. Diferente da nossa reação anterior, nesse nosso caso aqui, nós não... A Lara colocou aqui no chat um sinalzinho de desespero. Calma, Lara, vai dar certo, olha só. Nessa nossa reação, nós não teremos uma substância simples e uma substância composta. Nesse caso aqui, nós temos duas substâncias compostas. E essas duas substâncias compostas, elas trocaram componentes entre si. Como assim, professor? Olhem a nossa primeira equação química. Observa que o Na está ligado com quem? Com o Cl. Tranquilos? Antes da reação ocorrer, o Na estava ligado ao Cl. E o Ag estava ligado ao NO3. Observem o que ocorreu depois da reação química. O Na não está mais ligado ao Cl. Observem com quem que o Na agora está ligado, ó, com o NO3. E o Ag, que antes estava ligado ao NO3, ele agora está ligado com quem? Com o Cl. Observem que os componentes fizeram uma troca entre si, mas eles continuam sendo substâncias compostas. Por isso que a gente chama esse tipo de reação de dupla troca, porque a troca foi feita duas vezes, certo? Então, o que nós vamos fazer agora nesse momento? Peguem aí o livro de ciências de vocês, porque como alguns alunos já me falaram, eles já devolveram o TD de número 15. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento de tela, porque o que eu vou trabalhar com vocês agora, o nosso livro de ciências também apresenta. Então, só um instante, turma. Então, peguem o livro de química de química, ó. Peguem o livro de ciências de vocês, que não deixa de ser livro de química nesse momento. Abram já lá no nosso capítulo 17. Eu só vou dizer para vocês a página, só um instante. Vamos aqui, rapidinho, que a nossa aula, infelizmente, já está quase acabando. Cadê?
Cadê? Capítulo 17. Pronto. Gente, ainda falta a mágica, viu? Você não pode acabar. Calma, que a gente não está com o dobro de alunos que nós tivemos na última aula, não, viu, Talvez hoje senhora? não vai ter, porque só tem 10 alunos. Pois é. Mas olha só, turma. Não vamos preocupar com a mágica, não, que eu vou fazer essa mágica com vocês, sim. Quando a gente tiver a quantidade que a gente combinou. Pega o livro de ciências e abram na página 299, que é justamente uma questão muito parecida com as questões do nosso TD de número 15, tá certo? Então, olha só. Qual a página? Temos aí 299. Ó, a Lara, exatamente, Lara, é quase igual. Exatamente. Então, vamos aí com calma, porque eu ainda tenho 3 minutos, então vamos estar bastante calmos. 299, lá onde tem exercite sua memória. Turma, essa nossa primeira equação química, a equação do item A, ela vai ser análise, ela vai ser deslocamento, ela vai ser troca simples ou ela vai ser dupla troca? Reação de análise. Por que que ela é reação de análise? Tá correto, é reação de análise, mas por quê? Porque ela se dividiu. Ótimo. Eu tinha, antes da reação, uma substância composta, e essa substância composta, após uma determinada força, que poderia ser o calor, fatores externos, isso a gente vai ver um pouco mais à frente, ela deu origem a 2 substâncias simples. É como se ela tivesse sido quebrada. Quando ocorre isso, ela vai ser o quê? Reação de análise. Muito bem. E o item B, turma? Qual seria a classificação dessa nossa equação química? Ela está indicando que tipo de reação? Análise, síntese, troca simples ou dupla troca? Reação de síntese. Menino, por que é reação de síntese? Porque ela somou com outra. Pronto. Viram aí a explicação? Quando eu tenho o sinal do mais depois da seta, a gente já tem quase certeza que ela vai ser análise. Quando eu tenho o sinal de adição antes da seta, e eu não tenho esse sinal depois da seta, então já é 100% de certeza de ser o quê? Síntese. Ah, professor, estou começando a entender. Ah, então quer dizer que na análise, o sinal de adição, ele só vem depois da seta. E nas reações de síntese, o sinal de adição, ele só está presente antes da seta. Exatamente isso. Tomem cuidado, por exemplo, ó, no caso do nosso item... o nosso item G, galera, ele seria um item classificado como o quê? O item G, análise, síntese, dupla troca, Análise. Seria o quê, turma? O nosso item G é o quê? Análise. Análise. Opa, tem certeza? Sim? Sim. Ok, análise. E o nosso item H? Observa que no item H eu tenho um sinal de adição antes e eu tenho um sinal de adição depois da seta. Então ele já não pode ser nem análise e nem síntese. Ou ele vai ser dupla troca ou troca simples. Troca simples. Dupla troca. O nosso item H vai ser o quê, galera? Troca simples. Certeza? Troca simples. Troca simples ou dupla troca, galera? Dupla troca. Dupla troca. Isso. Observem aí que as 2 substâncias compostas, após a reação, trocaram substâncias aí, né? Trocaram substâncias não, perdão. Trocaram elementos químicos entre si. E para a gente finalizar, agora eu quero ver o item I. Ele seria análise, síntese, dupla troca ou troca simples? O Troca item simples. I. Troca simples. Gente, olha a dica que o professor deu. Tem sinal de adição
tem sinal de adição antes da seta? Tem. Antes da seta tem sinal de adição? Sim. Opa, Riquelme já respondeu aí, ó. Ela é análise ou decomposição. Observa que eu tinha uma substância composta, e essa substância composta, após a reação, ela deu origem a 1, 2, 3 novas substâncias. Então, nesse nosso caso aí, é análise ou decomposição. Muito bem, Riquelme. Parabéns para você. Lara, era a letra I, tá certo? Então, olha só. Acredito que com a revisão da nossa aula de hoje, aquele temido TD de número 15 fique agora mais claro para vocês. Caso ainda não tenham respondido, respondê-lo. Quem já entregou, é como eu combinei já com vocês. A participação de vocês nos nossos encontros ao vivo vão beneficiá-los em relação à pontuação de vocês em relação ao fechamento da média de vocês, certo? E aí, para finalizarmos, as substâncias que vocês selecionaram para a nossa aula de hoje, eu quero que vocês pesquisem sobre ela. Como assim, professor? Eu pesquisar sobre as substâncias que eu selecionei? Sim, galera, porque vocês são os principais personagens desse nosso novo momento, dessas aulas em EAD, dessas aulas gravadas, dessas aulas remotas. Então, o que é que eu quero que vocês façam em relação a essa pesquisa? Dessas substâncias aí que vocês selecionaram. Eu quero que vocês pesquisem a utilidade, eu quero que vocês pesquisem se ela pode ser usada como medicamento, se ela é utilizada na culinária. Eu quero que vocês pesquisem as características, se ela é sólida, líquida, gasosa, se ela pode mudar, sofrer mudanças de estado físico. Então, são essas as informações que nós iremos trabalhar na nossa próxima aula, que é na quarta-feira, tá certo? E aí, turma? Tio, aí você escreve lá na agenda, tá? Porque senão eu vou esquecer. Pode deixar, eu escrevo sim lá no mural da nossa sala virtual e também coloco lá na nossa agenda online lá que fica disponível no site da escola. Mas já estou adiantando, vocês vão pesquisar tudo sobre as substâncias que vocês selecionaram para a nossa videoaula de hoje, porque esse vai ser o principal assunto da nossa próxima aula, que vai ser na quarta-feira, e a nossa aula de quarta-feira, ela também vai ser ao vivo, tá certo, turma? Então, ó, grande abraço, obrigado pela participação de vocês. Quem ainda não entregou o TD 15, corre para responder agora esse TD, que eu acredito que com a revisão de hoje, vocês estejam aí prontos para resolvê-lo. Quem já resolveu e já entregou, não fiquem preocupados em relação a agora que eu entendi, eu não vou mais poder resolver porque eu já entreguei. Vocês que estão participando das aulas ao vivo, têm pontos extras, pontos de participação, assim como nós tínhamos no presencial. Forte abraço, turma. Até o nosso próximo encontro, que vai ser na quarta-feira, nesse mesmo horário, certo? Todas as nossas aulas ao vivo vão ser a partir das 13h15, tá bom? Tá bom.